Começou, Thaís. Ok. Boa tarde, colegas do CIBERO, Grupo Cultura e Educação dos Impérios Ibéricos. Nós estamos aqui hoje dando início a mais uma das nossas webinars, a quarta fase das nossas webinars, que, como sabem, começamos no ano da pandemia e, por ter sido uma experiência bem sucedida, apesar da motivação inicial, temos mantido essa atividade ao longo desses 4 anos. Então, nós estamos aqui na quarta fase dessas sessões de conferências seguidas de debates com convidados, e hoje, dia 25 de setembro de 2024, nós vamos receber aqui o professor José Manuel Damião Soares Rodrigues, que vai nos apresentar o tema Anotar para Lembrar, Pesquisa Genealógica, Vinculação e Identidade Nobiliárquica no final do Antigo Regime. Nós agradecemos ao professor Damião o aceite ao nosso convite para participar desta sessão. Eu passo, então, a palavra ao César, que vai fazer a apresentação do nosso convidado, e, em seguida, teremos a conferência. Bom, então, boa tarde. Coube a mim aqui essa pequena apresentação do nosso colega e amigo, o José Damião Rodrigues, que é professor associado da Faculdade de Letras na Universidade de Lisboa. Ele é doutorado em História pela Universidade dos Açores, onde foi professor durante os anos de 2001 a 2013. Ele é investigador associado do Centro de História de Além-Mar, o CHAM, e foi o coordenador do núcleo da Universidade dos Açores, do CHAM, tendo sido também o coordenador das linhas de investigação As Elites e o Império Português e Grupos e Representações Sociais na Expansão Portuguesa. O José Damião Rodrigues participou e participa em vários projetos de investigação nacionais e internacionais, com especial incidência no mundo atlântico. Foi membro do editorial board da série European Expansion and Indigenous Response, publicada pela editora Abril. Tem experiência letiva nas áreas de História e de Ciências Sociais e bibliografia publicada em Portugal, Espanha, França e Brasil. Ele trabalha prioritariamente temas relacionados com história social das elites, cultura política e impérios no espaço atlântico no período moderno, aproximadamente de 1500 até o início do século XIX. Em termos de investigação, ele estuda, o seu interesse, então, são essas dimensões políticas e sociais do governo urbano nas cidades atlânticas e a questão dos reformismos do 700 e inícios do século XIX, numa perspectiva de história comparada. Então, feita esta pequena apresentação, eu passo a palavra ao nosso convidado, José Damião, para que ele então apresente aí a sua palestra. Obrigado, Damião, pelo convite, por ter aceito aí o nosso convite. Obrigado, César, pela apresentação. Boa tarde a todas e a todos, espero que me estejam a ouvir bem. Eu quero começar, em primeiro lugar, pelos agradecimentos, agradecer este convite para estar aqui no webinar do CIBERO. É um prazer e é uma honra poder trocar umas ideias com os colegas. Quero apenas fazer uma correção muito importante na apresentação, apenas porque neste momento eu já não estou, aliás, desde 2014 eu já não estou vinculado, já não tenho relações com o CHAM, apenas porque estou sendo professor da Faculdade de Letras e investigador integrado do Centro de História da Faculdade de Letras, aliás, onde já tivemos vários colegas aqui presentes a fazer uma temporada de investigação. Portanto, eu sou investigador integrado do Centro de História. De resto, a minha investigação mantém-se nessas linhas que o César falou. Quando o Cláudio fez o contacto
e apenas como introdução, quando o Cláudio fez o contacto para eu participar neste webinar, e pensando nas investigações que tenho desenvolvido e estou ainda a desenvolver, e no que poderia ser a ponte para este grupo de investigação, eu pensei em trabalhar algo que tem a ver com a importância da escrita e a importância da cultura escrita para as nobrezas no final do Antigo Regime. E nesse sentido é que eu escolhi trazer aqui um estudo de caso que apresentarei mais tarde e que tem a ver com o trabalho desenvolvido por um morgado e genealogista açoriano que produziu todo um conjunto de anotações genealógicas que se tornaram referenciais para as famílias da elite local. No período moderno, os genealogistas tiveram à sua disposição fontes completamente novas relativamente àquilo que existia anteriormente. Entre essas fontes, nós encontramos os registros paroquiais. Por outro lado, é preciso não esquecer, e isto mergulha mais fundo, que o desenvolvimento do tabelionato, que o aparecimento e a consolidação dos cartórios notariais foi também um elemento fundamental da evolução cultural, administrativa e organizativa do Ocidente cristão, e que no período moderno esses documentos, ou seja, a documentação notarial, tornou-se uma documentação de enorme importância para, não apenas como documento de prova, ou seja, como registro de contratos, mas como documento de prova, e nesse sentido também os genealogistas foram apoiar-se nos atos notariais, na documentação notarial, muito rica, que, além do mais, estava investida com um valor legal. E este aspecto é um aspecto importante porque algo que eu aqui gostaria de sublinhar, precisamente, é que este exercício de escrita que eu pretendo aqui apresentar corresponde a uma vontade de produção identitária individual, mas também coletiva, mas faz-se acompanhar por uma autentificação, ou seja, por critérios de validação que são cada vez mais importantes ao longo do período moderno. E isso passa por apoiar a investigação e citar essa investigação genealógica, em tudo o que são as fontes notariais, tudo o que são fontes legais, testamentos, contratos de casamento, documentação vincular, etc. Portanto, ultrapassado um período em que ainda se produziriam genealogias, memórias genealógicas que teriam uma dimensão ou meio fabulosa, ou onde poderia haver dúvidas quanto à veracidade dessa investigação, um pouco por toda a Europa, nós começamos a perceber que, face às críticas que foram dirigidas a algumas produções genealógicas, os genealogistas e os investigadores das genealogias sentiram a necessidade de se apoiar de forma cada vez mais consolidada, como eu disse, como um regime de verdade, em critérios de validação que passavam por essa documentação. E o caso que eu aqui trago, do morgado João da Ruda, tem exatamente a ver com isso.
Como sabemos, nas sociedades tradicionais da Europa pré-industrial e nos territórios para onde os europeus se transplantaram, a terra era simultaneamente um capital e um valor social. A terra assegurava prestígio, riqueza e a participação no governo local e, portanto, para os grupos dominantes, a posse de propriedade, a posse de bens fundiários era essencial enquanto instrumento de poder e concomitante enquanto instrumento de reprodução social. E, obviamente, que, neste sentido, a preservação da propriedade, a par de toda uma dinâmica de alianças matrimoniais, de coesão do grupo familiar, a preservação da terra era fundamental. Portanto, fazia parte de um mesmo pacote, digamos assim. E a conquista e preservação do poder não se podia fazer sem o concurso do círculo da parentela e das alianças que a parentela proporcionava. As famílias não podiam, ao mesmo tempo, ignorar as relações clientelares, as obrigações de solidariedade vertical que daí resultavam, mas, finalmente, não podiam ignorar as implicações resultantes das alianças matrimoniais e, nomeadamente, mais do que das alianças endogâmicas, das alianças matrimoniais consanguíneas. Porque aqui estava em causa, precisamente, a transposição, o transporte da propriedade de uma linhagem para outra, de um ramo familiar para outro, e, portanto, estava em causa toda a exigência de um conhecimento da história familiar e, portanto, o domínio de uma cultura genealógica. Em termos de cultura genealógica, a antiguidade das famílias era um importante, vamos dizer, um poderoso mecanismo de diferenciação social, era um fator mais, constituía um fator mais na hierarquização das casas e das linhagens. Afinal, a nobreza alimentava-se da sua própria duração, ou seja, da sua sobrevivência biológica e genealógica, e neste contexto a casa nobiliárquica e a linhagem, ou as linhagens, eram afinal duas faces da mesma moeda, a identidade nobiliárquica. E, portanto, as famílias principais procuravam defender e perpetuar casa e linhagem e, através delas, a sua identidade nobiliárquica. E é neste contexto que, no contexto europeu de um sistema de casas entendidas como a estrutura por excelência que organizava o universo nobiliárquico europeu, a reprodução da casa era um elemento fundamental e andava a par com a preocupação de defesa do património familiar. E, portanto, a circulação de bens de uma família para a outra, ou dentro da mesma família, de um segmento de linhagem para o outro, se processava através dos dotes e das heranças, através de um jogo no qual os grupos familiares procuravam garantir as alianças matrimoniais necessárias para consolidarem o poder adquirido ou para conquistar mais poder. Enfim, toda essa circulação de bens era avaliada, vamos dizer assim, estrategicamente, na medida em que os grupos possidentes procuravam impedir que os bens fundiários se afastassem demasiado do grupo familiar de origem. Ou seja, e daí a importância dos casamentos consanguíneos e do reencadeamento de alianças, procurando que os bens que circulavam ou que podiam circular
como eu disse, de família para família, ou, mais importante, de segmento de linhagem para segmento de linhagem, não se afastassem muito daqueles que estavam a perder, entre aspas, esse património. E, neste sentido, vincular bens, portanto, vincular propriedade, né, sobretudo através do morgadio, revelou-se a estratégia preferida entre as várias formas nobiliárquicas da propriedade. E isto em Portugal, em Castela, Península Itálica, França, na Inglaterra, nos países do Império, até do Império Alemão, e, portanto, nós encontramos o morgadio, o maiorazgo, o majorá, o fideicomissum, encontramos todas essas formas de propriedade nobiliárquica que implicam a inaliabilidade e a indivisibilidade do património. Não é? E torna-se aqui importante perceber que, embora o morgadio se tenha desenvolvido a partir da Idade Média, temos o seu auge está no período moderno e existe uma estreita associação entre casa, vinculação e identidade nobiliárquica. Ok? E é aqui, no fundo, que entramos na questão que eu quero aqui apresentar. Como eu disse, aliás, basta pensar que neste momento existe um projeto europeu extremamente importante. Eu faço parte do Conselho Consultivo da Comissão Científica desse projeto, que se chama Vinculum, e que é um projeto que pretende mostrar a importância, precisamente, da instituição vincular no sul da Europa, não é? E que, nomeadamente, integra investigadores brasileiros e faz também um levantamento dos vínculos que foram instituídos no Brasil. Importa perceber, no fundo, que todas as famílias da nobreza procuraram vincular. E esta questão é fundamental porque vincular era evitar a alienação do património. E nós encontramos em muitos textos, muitas crónicas, por exemplo, a denúncia de que várias famílias nobres decaíram, perderam, digamos, perderam brilho, perderam estatuto, precisamente porque perderam propriedade. Porque não souberam preservar a sua propriedade. Porque não souberam vincular, não fizeram a vinculação dos bens. E através da fragmentação dos bens pelos herdeiros, o património fundiário desapareceu. Ora bem, eu quero apresentar um caso, então, que tem a ver especificamente com os Açores e mais em particular com a ilha de São Miguel, e que me parece que é reveladora de algumas questões que aqui falámos e que nos permitirão, talvez, apresentar de forma mais, enfim, sustentada alguns destes argumentos. Aliás, eu já tive a oportunidade de discutir isto várias vezes também com alguns colegas que trabalham esta matéria, nomeadamente o nosso colega Nuno Gonçalo Monteiro, que é um reconhecido especialista das nobrezas e das elites, que estudou também a questão da vinculação e que fala precisamente no modelo reprodutivo vincular. E que, a partir do estudo que eu fiz para o meu doutoramento, ele concorda precisamente que os Açores os Açores e a Madeira, se configuram como um exemplo perfeito de um sistema de casas onde o modelo reprodutivo vincular funcionou em pleno. Ou seja, é um bom laboratório de análise para esta forma de propriedade nobiliárquica. Ora bem, nos Açores, a casa, e aqui a casa não apenas da dimensão física, mas da dimensão simbólica, a casa constituiu-se também como uma estrutura organizadora do universo nobiliárquico local,
em estreita associação com o sistema vincular. E neste contexto, ser um administrador de vínculos e, sobretudo, ser a cabeça de uma casa vincular, isto é, uma casa que funcionava como, digamos, a sede administrativa de um conjunto de vínculos, funcionava como um importante mecanismo de distinção social e, no fundo, como uma afirmação da nobreza, ainda que as casas vinculares não estivessem todas no mesmo plano. Uma relação não datada e de autor desconhecido, mas que apresenta todas as características de um documento oficial e que, considerando os indivíduos nela elencados, pode ser datada de cerca de 1780, ilustra, pelas questões que suscita, alguns problemas em torno das disputas pela primazia e projeção sociais na ilha de São Miguel. Nesta relação, apresentam-se dois grupos distintos de indivíduos. De um lado, os morgados, em número de 38, com indicação das respectivas rendas em moinhos do trigo. Do outro, tal como lá diz, pessoas abastadas, num total de 22. Em relação aos morgados, 28 são da cidade de Ponta Delgada, vários dos quais fidalgos da Casa Real, 7 são da Vila da Ribeira Grande, 3 da Vila de Vila Franca do Campo e, na sua grande maioria, os nomes apresentados são os mesmos que nós podemos encontrar no exercício do poder concelhio na ilha de São Miguel. Os 10 morgados das vilas estão, aliás, entre aqueles que apresentam as rendas mais baixas. De sublinhar é o facto de esta relação ignorar os morgados, que são membros das governanças de outras 3 vilas menores da ilha de São Miguel, sobretudo quando nós sabemos que nessas vilas menores existiam alguns senhores de fortunas importantes. E merece ainda destaque o facto de, fora da grelha de apresentação dos morgados, ou seja, ter sido acrescentado à parte e posteriormente, por um punho diferente, o nome de Nicolau Maria Raposo. Nicolau Maria Raposo foi um homem de negócios com ligações ao Brasil. O pai era italiano, foi para São Miguel. O Nicolau Maria Raposo teve relações com o secretário de Estado, Sebastião José Carvalho e Melo, foi contratador e, portanto, ganhou com essa proximidade ao poder todas as condições, criaram-se as condições para ele se tornar um dos homens mais ricos da ilha de São Miguel. Ora, e esta referência a um bem relacionado e abastado negociante merece ser destacada e permite-nos abordar o mapa das pessoas abastadas, que são indicadas nesse mesmo documento, onde se incluem 6 letrados, um dos quais cidadão de Ponta Delgada, e o único que integrou um elenco camarário. Temos ainda depois alguns terratenentes e depois temos 3 homens de negócio. O que é curioso é que um destes homens de negócio é precisamente aquele que, na segunda metade do século XVIII, instituiu o mais importante morgadio em São Miguel e tinha, possivelmente, a maior fortuna da ilha. Mas foi completamente afastado, ou seja, não fazia parte da lista dos morgados. Estamos claramente perante um documento que nos revela um contexto de competição social. E esta competição social não é apenas, como veremos, não é apenas uma competição social entre o grupo nobiliárquico dos fidalgos da Casa Real e morgados contra os outros, entre os quais nós encontramos os homens de negócio,
veremos que é também uma competição social dentro do próprio grupo dos morgados. E é aqui que entra em cena precisamente esta questão do Morgado João da Ruda que eu quero apresentar. Ou seja, este documento, que possivelmente terá sido produzido por alguém próximo destas famílias locais, esta pertença lista de morgados não representa, de facto, a totalidade do universo das casas vinculares e constitui uma seleção. Portanto, estamos perante um documento que constitui uma seleção que traduz o que nós consideramos ser a representação dominante no seio da fidalguia de Ponta Delgada e suas ramificações, basicamente. Ou seja, um documento produtor de exclusões. Ou seja, esta é a elite, este é o grupo de morgados, os que não estão, não são. Face à marginalização do grupo dos morgados, de diversos indivíduos que, em princípio, estavam de facto, ilegalmente, em condições de integrar esse elenco, parece ser possível concluir que os critérios dos informantes exigiam a posse de outros atributos que não apenas a simples administração de um ou mais vínculos. O predomínio da elite fidalga de Ponta Delgada na lista indicia que, em estreita associação com o regime vincular e o exercício do poder, a antiguidade e a nobilitas das famílias constituíam elementos centrais no processo de hierarquização das casas e das linhagens. Ora, é neste preciso contexto que julgamos que deve ser situada a gênese da obra do morgado João de Arruda Botelho da Câmara. Conforme observou José Sobral, a memória familiar e genealógica adquire contornos mais fortes e precisos à medida que progredimos na hierarquia de uma dada sociedade ou comunidade e está em íntima conexão com a posse de bens fundiários. E cito, a propriedade faz perdurar. Existe uma correlação entre a mesma e a memória familiar. No final do Antigo Regime, o morgado João da Ruda corporizou de forma notável esta realidade. Morgado, genealogista, membro da governança de Ponta Delgada, iniciou em fins de 700 a recolha sistemática de elementos relativos a genealogias e administrações de vínculos. O resultado do seu esforço, que implicou trabalho de investigação em cartórios notariais e em cartórios eclesiásticos, é, simultaneamente, um produto da cultura genealógica nobre, um instrumento ao serviço da produção de uma identidade nobiliárquica, mas também uma ferramenta de diferenciação social. As suas notas, ou seja, ele foi registando, ele tomava notas, ele tomou várias notas, porque ele consultava os registros paroquiais, indicava o nome, indicava as datas de nascimento, os nomes, as datas de nascimento, os progenitores, os padrinhos, via depois os casamentos. Ou seja, ele fez todo um trabalho sistemático de recolha e depois foi consultar cartórios notariais privados e públicos para fazer a recolha sistemática da informação relativa às datas de fundação, às datas de instituição dos vínculos, desde o século XVI. Estamos no final do século XVIII. E, neste sentido, as suas notas, elaboradas com um fim específico e utilitário, ou seja, organizar a memória familiar e produzir um objeto escrito de consulta acerca da instituição de morgandios e capelas, com o registro das respectivas administrações e o desenho esquemático de genealogias e árvores de costado, constituem uma construção
tipicamente nobiliárquica, elaborada com recurso aos arquivos municipais e eclesiásticos, aos cartórios das principais casas micaelenses, aos cartórios dos tabeliães, e, portanto, tudo isto acaba por constituir um suporte escrito, um suporte material de uma memória que pretendia preservar a identidade e o património de um grupo. Esta recolha, aliás, não pode ser dissociada de uma outra iniciativa do Morgado João da Ruda, nem da sua própria história familiar, com uma aguda cultura genealógica, consciente da importância de deter um conhecimento seguro acerca das instituições vinculares, afirmou quando iniciou o seu texto. Permitam-me que leia esta citação um pouco maior. Com grande despesa, mandei lavrar 16 pedras de 4 palmos quadrados, aonde fiz gravar em letra redonda os sucessos mais notáveis da história e descobrimento destas ilhas dos Açores e Madeira, e me vi obrigado a escolher palavras de menos letras e breves para uma pedra não depender da outra, senão na época. E bem conheço que foi grande a foiteza em mim o deliberar-me a compor e arranjar as tais inscrições, e que serei taxado, ou seja, serei acusado, por tratar nelas da fundação dos muitos vínculos que instituíram os meus ascendentes e parentes arrudas, que estão espalhados pelas casas mais ricas da ilha, e dos que eu possuo, e dos serviços que eles fizeram ao rei, à religião e à pátria, e da razão porque me pertencem por legítima descendência. Estas pedras estão no Museu Carlos Machado. Ou seja, são pedras basálticas, de grande dimensão, quadradas, não é? E onde desde o início, desde o descobrimento dos Açores, vários episódios, e depois, no meio da história, a sua própria história pessoal. A história da inscrição dos vínculos, não é? E isto é complementar das notas que ele produziu. Este investimento material, e foi um investimento material importante, configurava-se igualmente como um investimento simbólico, na medida em que, constituindo uma autoapresentação do promotor, cuja identidade era assinalada logo de entrada na primeira pedra, inscrevia, de forma indelével, a história familiar e individual do Morgado João da Ruda no próprio curso da história dos Açores, em geral, e da ilha de São Miguel, em particular. Anotemos, por fim, como eu aqui disse, que o Morgado fez questão de registar as datas da instituição dos vínculos que ele administrava. Ao mandar fazer estas pedras, ou seja, é um segundo elemento escrito, portanto, ele tem as suas notas em papel, num códice, mas há depois estas pedras, nas quais ele mandou escrever, mandou lavrar toda esta história e todas estas letras, não é verdade? Ao mandar fazer estas pedras, que colocou na ermida que possuía, situada numa quinta na Ribeira Grande, João da Ruda estava a obedecer a uma estratégia que visava recolocá-lo no interior do círculo de poder de Ponta Delgada, ao mesmo tempo que assegurava o seu reconhecimento como morgado de pleno direito. É aqui que devemos convocar a história familiar de João da Ruda Botelho da Câmara. O avô materno, Gonçalo Raposo da Câmara Betancourt e Sá, natural de Ponta Delgada, casou a 6 de fevereiro de 1754 com Dona Joana Clara da Taí de Muniz Corte Real, natural de Lisboa, senhora da Quinta do Monte Vulcão, na Lagoa, e administradora de vínculos. O pai do Morgado João da Ruda, do lado paterno, o avô, que pertencia a uma família de segunda linha da governança de Ponta Delgada, emigrou para o Brasil, onde casou. O pai do Morgado João da Ruda, António Francisco de Arruda e Câmara, apesar de ter nascido em terras brasileiras,
instalou-se, portanto, regressou a São Miguel, instalou-se na ilha, tendo casado na Lagoa. Por morte do pai e de um tio, que integrava também a governança da cidade, o Morgado João da Ruda tornou-se administrador de 3 vínculos. Nenhum dos ascendentes detinha uma posição que lhes permitisse ombrear com os notáveis da cidade, ou com os mais ilustres membros das governanças das principais vilas, Ribeira Grande ou Vila Franca do Campo. Todavia, João de Arruda empenhou-se, como eu disse de forma sistemática, na pesquisa genealógica, portanto, na investigação nos cartórios, e mobilizou o conhecimento adquirido em prol da reconstrução da sua identidade e de uma ancoragem social que entendia poder reclamar. A sua cultura genealógica, suportada pela investigação que desenvolveu em vários cartórios, pelas notas que tomou, permitiu-lhe elaborar, construir uma valiosa informação que demonstrava que ele também era um descendente dos Arrudas e Botelhos, que eram 2 das famílias matriciais da nobreza micaelense, estando, portanto, ele aparentado com as mais ilustres casas da ilha. Conhecedor da respectiva história familiar e da emaranhada teia de relações de parentesco que unia as várias nobrezas da ilha, ele sabia de quem herdara os apelidos e por que linhas sucedera nos vínculos que administrava. Em João de Arruda, deparamos com o recurso a uma cultura genealógica que passa pelo estudo das linhagens, pela apresentação das linhas masculinas e femininas em prol de um objetivo: produzir um objeto de consulta onde perdurasse, para consulta de todos, onde perdurasse a memória da instituição de morgadios e capelas e fossem registadas as casas vinculares de São Miguel com as respectivas administrações. É, de resto, a noção de casa vincular ou casa vinculada, associando casa, nome e vínculo, que preside a organização da obra de João da Arruda e que foi preservada depois, no século XIX, por Ernesto do Canto, historiador e genealogista, e ele também cabeça de uma importante casa, que continuou os apontamentos do primeiro. Deste modo, o panorama desenhado pelo Morgado micaelense, pelo Morgado João da Arruda, revela-nos, no fundo, as assimetrias patrimoniais existentes. Porque, obviamente, temos casas que administram 20 vínculos e temos a sua própria casa que tem apenas 3, não é? E, portanto, existiram também diferentes estratégias fundacionais. Todavia, o que nos parece importante sublinhar é que, na perspectiva do genealogista, não era o número de vínculos ou a antiguidade dos mesmos que justificava a inclusão ou a exclusão num grupo que se pretendia restrito, mas sim aquilo a que nós poderíamos chamar a corrente invisível que unia os elementos desse conjunto, ou seja, a relação de parentesco existente com os Arrudas e os Botelhos. E, portanto, aquilo que ele quis fazer foi, no fundo, fazer uma investigação aprofundada, sistemática, em cartórios eclesiásticos, régios e nobiliárquicos, tomar um conjunto de notas, construir genealogias, no fundo, produzir informação. Para quê? Para produzir um poderoso mecanismo de construção identitária. Individual, antes de mais. A do autor, que mobilizou em seu favor uma cronologia dos eventos familiares, batismos, casamentos, óbitos, testamentos e instituições de vínculos, inscrevendo o seu nome no fio da história e da memória, num contínuo temporal em que surgia como elo, entre as gerações passadas e as futuras, todas elas ligadas pelo sangue e pelo nome da família.
Identidade coletiva também. Familiar, na medida em que a organização por casas vinculares introduzia uma arrumação por famílias, que permitia a cada um dos seus membros reconhecer-se no contexto da exposição das diversas constelações de linhagens. E grupal, coletiva, se quiserem também neste sentido, de familiar e coletiva, pois o trabalho empreendido permitia desenhar um painel onde figuravam as principais casas nobres da ilha, todas aparentadas entre si, contribuindo assim as notas para a construção de uma identidade. E neste sentido, se quiserem, podemos dizer que as notas do Morgado João da Ruda são uma espécie de título de nobreza coletivo. Não é? Isto não existe, mas há uma escala local, foi assim que foi entendido. Neste sentido, a obra do Morgado João da Ruda, não sendo exatamente uma genealogia, cumpria a função social das mesmas, a produção de uma identidade coletiva, familiar e de grupo. Todavia, esta afirmação identitária era também uma seleção e, por isso mesmo, um mecanismo de diferenciação social dentro do próprio corpo nobiliárquico micaelense, ao incluir apenas as casas vinculares que, de acordo com a sua investigação, descendiam dos fundadores Arrudas e Botelhos, João da Ruda introduziu uma clivagem no interior das famílias nobres. Separou as casas que configuravam, vamos chamar-lhe, a elite da elite, de onde figurava a sua por direito próprio, das demais, que não podiam concorrer com as primeiras, nem em termos de pedigree genealógico, nem em termos de património. No caso específico de João de Arruda, que se afirmava unido pelo sangue aos seus, cito, ascendentes e parentes Arrudas, fim de citação, e citando Gerard de Lille, não era tanto a verdade dos factos que importava, embora ele tenha feito uma investigação em cartórios, mas não era tanto a verdade dos factos que importava, mas a possibilidade de alguém reintegrar o grupo da nobreza, invocando para tal os antepassados e uma memória genealógica. Uma última observação para concluir, as anotações e os registros originais de João da Ruda, tal como chegaram até nós, expõem uma mescla de cópias de registros eclesiásticos e concelhios, de esboços genealógicos, de informações autobiográficas que se sucedem sem uma ordem aparente. Ernesto do Canto, como eu disse, historiador e genealogista como João da Ruda, organizou e prolongou o trabalho deste último, completando com anotações e novos dados a recolha original. Ao organizar as notas, por vezes caóticas, apesar da investigação sistemática de João da Ruda, e ao copiá-las segundo princípios de maior clareza, respeitando embora o princípio organizador da casa, Ernesto do Canto introduziu uma arrumação na obra original, tornando-a um instrumento de consulta mais acessível, ao mesmo tempo que legitimou o esforço e a seleção de João da Ruda, assegurando-lhe, desse modo, uma autoridade e uma longevidade que se prolongaram até aos nossos dias. E posso afirmar que, no fundo, para quem quer fazer genealogias, ou para quem procura uma demonstração, no fundo, de que também tem direito a usar um anel com brasão, ainda hoje a consulta destas notas e das obras, quer de Ernesto do Canto, quer do João da Ruda, são fundamentais por parte de um conjunto de, digamos, de pesquisadores, por vezes aqui também do Portugal continental, que vão às ilhas para fazer essa pesquisa. O que mostra bem, digamos, como eu disse, essa longevidade e a importância da obra do João da Ruda. E é só. Muito obrigado. Muito bem. Quem continua com a... Agradecemos aí o José Damião,
Acho que abrimos para as nossa sessão de questões. Vamos fazer uma sessão. Tá, então, a Thaís. Mais alguém? O Guilherme e o Cláudio. Então, acho que podemos começar com os três e depois abrimos uma nova sessão. Então, passo a palavra para a Thaís, em seguida para o Guilherme e depois para o Cláudio. Ok. Damião, obrigada pela sua fala. Eu fiquei muito curiosa a respeito dessa discussão que você nos apresenta, por ver se meu raciocínio está indo na direção que você queria propor, e aí eu vou entrar com uma pergunta mesmo por causa de uma situação, de um vínculo que é bem conhecido por aqui, vários de nós já nos deparamos com ele, mas que foi numa direção um pouco diferente, né? Porque, pelo que eu entendi, pelo menos no exemplo do estudo de caso que você apresentou, esse indivíduo, ele fez todo esse movimento no sentido de legitimar o seu lugar nessa genealogia e a sua posição, inclusive em relação a essas propriedades, para além do status que elas representariam para esse conjunto familiar todo, né? Então, de uma certa forma, ele é o herdeiro disso e se movimentou construindo a genealogia e se utilizando dos documentos escritos disponíveis para construir essa legitimação para ele. Mas essa situação ligada aos vínculos, como sendo um modo legal, né, de evitar essa dispersão e a fragmentação patrimonial, também poderia engessar essa busca por essa posição de poder e de riqueza, quando a pessoa pedia o vínculo ou estabelecia o vínculo, congelando esses bens e associando esses bens a uma outra coisa, ou uma instituição, ou uma outra atividade. Eu falo isso por causa desse caso bem conhecido entre nós, de um português que migrou para cá, para Minas Gerais, e antes de falecer, ele solicitou a vinculação dos bens dele, solicitou à rainha, Dona Maria I, que os bens dele fossem vinculados para que com esses bens fossem criadas algumas instituições voltadas para caridade e assistência, né? E isso acabou gerando, pela história que pelo menos eu conheço, um conflito entre os herdeiros dele, que não eram herdeiros diretos, porque ele não teve filhos, eram sobrinhos e outros, com o Estado, né? Então, como é que eles poderiam lidar, né, num plano assim mais genérico, com situações como essas, em que, na verdade, o vínculo acabava prejudicando essa posição de status que tinha sido adquirida por alguém que desejou que essa riqueza não fosse aproveitada por familiares, né? É uma questão assim para a gente pensar, talvez, como que o uso desses documentos, dessa escrita, poderia, na verdade, também ser utilizada de formas conflitantes, né? Nesse caso, envolvendo o que eu estou chamando aqui de congelamento desses bens que acabaram não sendo aproveitados pela família ou pelos descendentes. Eu nunca tinha pensado embora a gente saiba, né, que a genealogia geralmente ela tem essa função de buscar legitimação, nunca tinha pensado nessa relação que você nos apresentou, né, que a gente está muito acostumado, nós, né, num período muito posterior
as vidas dessas pessoas a lidar com essas fontes. Né? E aqui você está nos mostrando alguém que contemporaneamente foi atrás delas e pelo menos de uma parte delas para poder construir essa legitimação de um lugar na sociedade. Não sei se a minha questão ficou muito clara, mas eu queria agradecer a sua apresentação. E se puder comentar alguma coisa do que eu falei, agradeço. Pronto. Com certeza. Claro, se calhar, César, junto às três. Vamos fazer o bloco das três, e daí depois você comenta, responde as três. Então, Guilherme. A palavra está com o Guilherme. Obrigado, César. Com o Guilherme ou com a Lúcia, né? Não sei que estão os dois ali, então... Ela veio para cá agora. Foi muito bom ouvir você, Damião, de novo. Foi muito bom ouvir você de novo. Muito obrigado pelas informações. Não é território que me seja familiar. E o que me fica na cabeça é pensar uma outra possibilidade que você não está contemplando, nem está preocupado com ela, mas que, para mim, me preocupa particularmente. Pelo que você falou, quer dizer, esse esforço genealógico, documental, é sobretudo do finalzinho do 18, né? Portanto, já Dona Maria. E isso, de alguma maneira, me leva àquilo que muita gente chamou de a viradeira. E aí o que eu te perguntaria é até que ponto esse esforço de identidade ou de busca de identidade por parte dessa nobreza está ligada a uma reafirmação da nobreza tradicional depois dos golpes que ela sofreu com Pombal. Né? Quer dizer, até que ponto esse período é tumultuado exatamente porque você está fazendo um esforço para desmontar aquela... eu não acho ilustrada, mas, de alguma maneira, é sistemática, até certo ponto moderno, o esforço feito pelo Pombal de dar uma nova configuração à administração portuguesa, né? Ao perceber que precisava de conhecimento, precisava de capacidades para lidar com um mundo mais complexo do que o anterior, né? E, nesse sentido, com a queda de Pombal, até que ponto que essa nobreza não resolve voltar a se apresentar e dizer, não, quem tem que governar somos nós, através de mecanismos tradicionais que estão inscritos nas famosas cortes do Lamego, sei lá mais o que. Né? Então, nesse sentido, é que eu te perguntaria, até que ponto que você percebe isso ou eu estou delirando? Obrigado, Guilherme. Obrigado a você. Cláudio? É um pouco na direção do que o Guilherme perguntou, mas nessa questão das razões da escrita, né? Perdão, você inserir esse texto numa espécie de tradição que não é só a questão da genealogia, mas também a legitimação de situações de poder ou de alterações, alternâncias nos lugares de poder. E aí, mas a questão que me preocupou mais tem a ver com a ideia de verdade e de verossimilhança que você mencionou. Quer dizer, o texto não precisava ser absolutamente verdadeiro, desde que fosse verossímil o suficiente para legitimar
a demanda por nobreza. E isso está na gênese da própria escrita da história, né? Quer dizer, nós por muito tempo discutimos a verdade documental ou a verossimilhança, o que é mais importante, mas que no final do século XVIII, nos contextos específicos, como o Guilherme bem lembrou, isso se torna um fenômeno muito comum. Eu conheço, assim, de ouvido, alguns casos na França, em casos célebres, né, de nobrezas que foram construídas totalmente em cima de documentos falsos, porém verossímeis. E eu queria perguntar para você se isso é uma prática normal, até onde você conhece, ou se essa é uma exceção absoluta. Ah, 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 o quanto essa verossimilhança é mais importante do que a verdade, né, pensando nas disputas de poder. Basicamente isso. E obrigado pela fala. Obrigado. Aceitou o convite. Zé Damião, só um instante, eu queria, né, aproveitar aqui que estou coordenando, porque ali na intervenção do Guilherme me chamou a atenção uma coisa, e daí eu não sei, eu fiquei em dúvida que talvez você pudesse retomar isso, porque do que eu me lembro, né, você ali no início fala de um certo documento no qual estavam relacionados diversos morgadios de diferentes municípios, diferentes, né, cidades, vilas e cidades da ilha. E nessa relação, o Arruda Botelho estaria ausente, é isso? Uhum. E essa reconstrução genealógica, né, lá que o Arruda Botelho vai fazer, é posterior a essa data de 1780, ou é anterior? Porque eu fiquei, né, justamente nessa discussão, que daí quando o Cláudio, né, falou agora essa questão da alternância do poder, o Pombal, a Dona Maria, né, por exemplo, que em algum momento também, né, você mencionou aí uma certa relação com o Pombal, se aquela lista não excluía o Arruda Botelho justamente por uma proximidade com o Pombal, e que daí depois ele vai tentar reverter isso fazendo, né, essa pesquisa e expondo então a sua situação e reivindicando para si esse estatuto, né, também aí de um pertencente à elite da ilha. Uhum. Então, acho que é um pouco ali, né, que o Guilherme apontou, e essa questão aí dessa alternância de poder que o Cláudio também mencionou. Ok. Muito obrigado a todos. As vossas questões estão todas articuladas, portanto, eu vou construir uma resposta que seja uma narrativa que vai incorporando todas essas informações. Eu começaria por duas questões. Uma, começando pela pergunta do Guilherme, não é? E pensando, enfim, nas conversas que tenho tido com o Nuno, com quem partilho, o Nuno Gonçalo Monteiro, com quem partilhamos as aulas de História Moderna de Portugal, e portanto aquilo que ele escreveu, para além da crítica que nós fazemos, da crítica ao conceito de viradeira, quando muito a haver viradeira, ela aconteceu na cúspide, não é, da monarquia, e enfim, que foi obviamente digamos, onde houve uma maior perturbação com esse epifenómeno chamado Sebastião José. Porque ao nível das elites locais, elas, no fundo, vamos dizer assim, Pombal passou e as elites ficaram, não é? E, portanto, alguma legislação que foi produzida durante o reinado de Dom José teve impacto nessas elites locais, nessas nobrezas locais, e isso pode ter suscitado pontualmente algumas situações, vamos dizer, de competição social,
não é? Mas não como eventualmente nós encontraremos em outros espaços. Eu vou explicar. No fundo, isto é a minha tese de doutoramento e parte daquilo que eu tenho continuado a investigar depois, ou seja, o Conde de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo, enquanto Conde de Oeiras, e num contexto de crise fiscal, faz uma reforma administrativa do governo dos Açores, criando, em 1766, o Governo Geral, a Capitania Geral dos Açores. Ou seja, tinha havido uma situação de governo criado, o governador, durante o período filipino, que se prolongou durante mais alguns anos depois na restauração, mas depois desapareceu e é criado novamente em 1766. Isto, em termos de consequência, é básico, tem uma consequência porque para a cidade de Ponta Delgada, para a cidade de Angra, depois para as principais vilas, todas as ilhas, a grande alteração é que são nomeados juízes de fora para Angra e para as principais vilas das ilhas, e nessas vilas, como também Ponta Delgada, passam a ser enviadas pautas do desembarque do Paço, quando até aí as eleições eram feitas localmente. Isto é uma transformação importante em 1766, embora as pautas não venham logo. E depois, e isto tem a ver com a pergunta da Thaís e com a questão também do Cláudio, quando nós pensamos em termos, e de certa forma o Guilherme também falou nisto, quando nós pensamos em termos de vinculação, é preciso não esquecer que existe um momento decisivo no reinado de Dom José, que é a legislação de 1769 e de 1770, que pretende extinguir todo um conjunto de pequenos vínculos irrisórios, vínculos que não atingiam os 100 mil réis. O resultado é que, um pouco por todo o reino, pelas ilhas, etc., quando os administradores de vínculos não têm, mesmo reunindo os vínculos, não conseguem chegar àquele patamar dos 100 mil, os vínculos são extintos. Aqueles que conseguem fundir vínculos, portanto, associar vínculos para ter um valor superior, passa a ser uma situação diferente e conseguem mantê-lo. Ora, mas há também uma alteração importante. É que agora já não é qualquer um que pode instituir vínculos por documento, sei lá, por casamento ou por testamento. Isto agora tem que ser aprovado através do desembarque do Paço e pelo rei ou pela rainha. Eu não conheço o caso que a Thaís mencionou, mas certamente uma das questões fundamentais é que a legislação pombalina vai exatamente contra a ideia de existir demasiada propriedade como capelas, não é? De pessoas que instituíam capelas e aqueles bens não eram usados para garantir ou para sustentar uma família, era para a salvação da alma. E uma das preocupações que acontece durante esse reinado é exatamente uma legislação que pretende reorganizar, racionalizar, vamos dizer assim, o sistema vincular, a fundação de vínculos, e introduzir, vamos dizer, regras mais exigentes. Isto agora ou seja, as pessoas têm que, é preciso provar se têm nobreza, é preciso provar que existem vínculos de valor suficiente, tem que haver um valor superior a um determinado patamar, e tudo isto passa pelo crivo dos tribunais superiores. Eventualmente, aquilo que pode ter acontecido na situação que a Thaís coloca é que, estando a falar do reinado de Dona Maria, portanto, já estamos num período posterior a esta legislação, e pode ter sucedido que
quem instituiu, não sei, pode ter decidido instituir, eventualmente não tendo as condições para o fazer, ou com um conjunto de cláusulas que seriam impeditivas que o fizesse. E, portanto, o vínculo, eventualmente, o instituidor poderia querer instituir um vínculo, não sei, com determinadas condições, que porque não podia ser instituído, a propriedade, no fundo, continuava livre e, portanto, disponível para ser disputada entre os herdeiros. Não sei. Mas aquilo que nós verificamos é que, a partir desta legislação, o universo vincular altera-se significativamente na monarquia portuguesa. E a partir daqui nós temos que olhar, e agora estou a tentar responder um pouco ao Guilherme, ao António e ao Cláudio, quando estão a falar sobre a questão, digamos, sobre a questão também da viradeira, mas a questão também da competição, é preciso não esquecer que, embora exista uma cultura holista e podemos dizer, valores nobiliárquicos holísticos, as hierarquias são produzidas localmente. Quer dizer, é à escala local, em função dos recursos que cada um tem localmente, obviamente existem os referentes gerais, mas é em termos de uma dinâmica local que se definem as hierarquias. E aí é que se mobilizam os recursos. Neste sentido, a haver competição, a competição é uma... Ou seja, nós temos toda uma continuidade genealógica destas famílias, desde os séculos XV, XVI até ao século XX. Quando estas famílias desaparecem, na Madeira, nos Açores, é por interrupção biológica ou porque, eventualmente, uma família interrompe-se a linha masculina e, digamos, a linha feminina é integrada por matrimónio em outras linhas e, portanto, acabam por se diluir. Não há uma competição verdadeiramente entre grupos distintos. Quando muito pode existir é uma competição por alguém conquistar um lugar ao sol dentro do grupo ou por ter uma maior preeminência. E isso nós encontramos, ou seja, mas são competições dentro do próprio grupo e não entre grupos distintos. Neste sentido, por exemplo, e quando muito há a haver competição, e isso pode ter a ver, voltando à questão da... Eu já vou falar, já vou colocar a questão da alternância da verdade, da questão da verdade. Já vou falar nisso, mas o que é interessante, por exemplo, em Ponta Delgada, é a exclusão dos homens de negócio. Mas isso também acontece na Vila da Horta, que é um principal porto de comércio nos Açores, nas ligações com as colónias inglesas das Américas e depois com a América do Norte, e onde temos apenas um letrado, que é simultaneamente homem de negócios, a participar na Câmara e muito pontualmente, porque é a elite terratenente que controla. Portanto, é o mesmo grupo, praticamente, que está no poder desde o início até ao fim. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque o que os homens de negócio querem, apesar do que nós sabemos que acontece em Lisboa e no Porto, e que o Jorge Pedreira mostrou bem, mas estamos a falar de um caso muito específico de homens de negócio, de gente ligada aos contratos e ao grande comércio a partir de Lisboa, do Porto, e muitos deles estão ligados às companhias criadas entre 1755 e 57, a uma escala local. Esta gente o que quer ser é nobre, é integrar-se, não querem manter uma identidade mercantil, querem rapidamente confundir-se com a nobreza. E aquele Nicolau Maria Raposo, que eu falei há pouco, que é um dos principais homens de negócio, um dos principais mercadores da ilha de São Miguel, foi contratador durante o reinado de Dom José, ele está quase até ao final da vida a querer instituir um vínculo. E continua a escrever, quando a corte vai para o Rio de Janeiro, continua a escrever para
para os secretários de Estado, para não se esquecerem de tentar levar a petição para ele instituir um vínculo para que seja aprovado, para ele poder fazê-lo. Porquê? Porque é a demonstração que ele é um nobre e que não é um mercador. Ao mesmo tempo, localmente, a elite local impede-o de entrar na Câmara. Ele nunca entrou na Câmara. E Cláudio, com uma questão vale mais parecer não é do que ser, ele solicita um documento que o dispensa de servir cargos na Câmara, cargos que ele nunca serviu, não é? Para poder dizer que aquilo já não o interessa. Mas que é a única hipótese que ele tem, será o único recurso que ele tem de dizer, bom, eu não quero, eu peço dispensa de servir cargos na Câmara, o que significa como se eu fosse nobre, e isto é um recurso que eu tenho, é o que me resta, já que eu não consigo instituir um vínculo nesta competição social em que me vejo envolvido. E, portanto, eu diria, ou seja, se nós olharmos para aquilo que acontece ao nível, digamos, da primeira nobreza da corte, e se nós olharmos para aquilo que acontece ao nível das grandes famílias que orbitam em torno do poder, percebemos como é que elas são afetadas. Foram afetadas não apenas, vamos dizer, pelo terremoto pombalino, chamemos-lhe assim, como foram os grandes afetados pela nacionalização dos bens depois com a Revolução Liberal. Estas famílias à escala local permaneceram com a maior parte dos bens intocáveis e chegaram com eles até ao século XX. Não é? E, portanto, e aqui, aquilo que nós vemos hoje, se me permitem, termino aqui, eu peço desculpa se me desviei um pouco, é que neste momento existem projetos de investigação sobre arquivos de família. E estamos a trabalhar aqui, enfim, a Lourdes Rosa, que é que tem aquele projeto Vínculo, está a trabalhar com arquivos de família, e algumas destas famílias têm arquivos desde o século XV. Ou seja, cartórios familiares desde o século XV, onde estão os registros de batismo, os registros de casamento, os registros de óbito, os documentos de instituição de morgadio, eventualmente, no caso dos bens livres, partilhas e tudo mais. E alguns, inclusivamente, têm documentação cartográfica, desenharam as suas propriedades no final do século XVIII ou do século XIX. Mas, em muitos casos, estes cartórios desapareceram. Agora, quando eles existem, permitem-nos construir uma história não só da organização da memória familiar, mas também de uma cultura genealógica que seria certamente comum à maior parte das famílias. E terá sido por uma questão de falta de recursos, não é? Que muitas destas famílias não conseguiram, enfim, ou então, Thaís, e vou retomar, por questões de disputa familiar interna, que estes patrimónios se difundiram. Porque quando os progenitores tinham meios, quando os progenitores tinham bens, procuravam sempre que possível instituir mais de um vínculo. Porque os vínculos eram geralmente os vínculos são, sobretudo, de primogenitura. E, portanto, vão seguir a linha do primogénito. O que significa que aqueles bens excluem todos os demais. É por isso que quem pode, imagina, eu tenho 3 filhos. Se eu puder, eu vou instituir 3 vínculos. Um para cada um dos meus filhos. E isso significa que eu garanto que cada um deles poderá ter capacidade para reproduzir a sua linhagem. Ou então vou garantir, por exemplo, para as minhas filhas, que vão para os conventos, morgadios de segundogenitura por linha feminina, que passarão sempre para a sobrinha mais velha. O que vai permitir, por exemplo, que para algumas famílias possa haver sempre uma freira com sustento num convento. As famílias têm várias estratégias para tentar garantir a sobrevivência, não apenas do brilho da família, a reprodução do seu poder, mas tentar garantir a qualidade de vida, diríamos nós, a social e política e económica dos seus membros. Quando não têm condições, e em momentos-chave, como por exemplo a interrupção da linhagem,
aí abre-se o conflito. E esse é o momento em que todos procuram trazer os seus argumentos, todos procuram trazer as provas escritas e genealógicas, que pretendem mostrar qual é a linha que está mais próxima para poder suceder da administração do vínculo. César. Opa! Bom, então, abro aqui mais uma chance, né, se temos alguém interessado em colocar alguma questão ao José Damião. Bom, então acho que não teremos mais questões, Damião. Eu direi apenas, se me permite, que esta questão é uma questão que está neste momento em cima da mesa e que quem tiver interesse nestas questões sobre, digamos, sobre o aparelho genealógico, a cultura genealógica, desde há poucos anos, mas de forma sistemática, a Express Universitaire de Rennes têm produzido de forma regular livros extremamente importantes sobre esta questão, alguns dos quais comparando a tratadística genealógica e a cultura genealógica, por exemplo, em Espanha, França, Itália, Inglaterra, etc. Não é? E, portanto, colocando num contexto mais amplo todas estas problemáticas que nós estamos aqui a tratar. Ô César, só uma... Posso, César? Sim, por favor. Olha, eu queria agradecer a oportunidade para escutar o Zé Damião, agradecer aos colegas também terem-me enviado o link, e é muito interessante escutar isto e escutar a forma como o Zé Damião já lida, digamos, com esta transversalidade com outras linhas de história, com outros problemas da história, não é? Eu perguntava, eu creio que em tempos, agora o que vou dizer não tem grande sustento, não é? Eu creio que em tempos escutei que havia nos morgadios italianos, ou digamos no pater familias italiano, uma tradição de conservar um livro que ia passando de pater familias em pater familias, onde ele ia inscrevendo como que uma narrativa familiar. Aparece isso também aqui ou não? Eu creio que foi então o Castilho que me falou em tempos dessa tradição italiana, e creio que também em algum caso espanhol. Aqui aparece essa possibilidade de um livro que vem e que os morgados vão, ou digamos os páteres, os cabeças de casal vão tendo sempre obrigação de ir apontando dados para ir caminhando ou não. Obrigado pela questão, Justino. Muito obrigado. Eu é que lhe agradeço. Obrigado. Não. Tá. Eu acho que isso depende, por um lado, de tradições, simultaneamente tradições e de culturas simultaneamente regionais, mas também de práticas individuais. É uma mescla que neste momento eu não consigo identificar. Porque se nós, tomando apenas como exemplo, o que nós conhecemos sobre os arquivos de família que sobreviveram e o que nós conseguimos encontrar neles, para além do que é, vamos dizer, expectável que possamos encontrar, ou seja, aquilo que é comum, que é a documentação notarial, a documentação paroquial, depois, vamos dizer, livros de memórias, digamos, alguns memoriais são mais raros e são produzidos pontualmente por alguém que decidiu naquele momento, não sabemos exatamente porquê. Podia ser um nobre mais letrado, pode ser alguém que tenha lido isso numa obra que consultou precisamente e achou interessante e que anotou, tomou um conjunto de notas que obviamente depois transmitiu ao seu herdeiro. E eventualmente poderíamos ver que eventualmente o herdeiro anotou e passou novamente, mas também podemos ter interrupções. Ou seja, o herdeiro pode ter recebido e se a senhora não se interessou, e depois, no fundo, é o neto que acaba por retomar a tradição. Portanto, nós temos situações muito dispares, e olhando até para uma grande parte, no fundo, estamos no território do Entre-Douro e Minho, há todo um conjunto de notáveis solares e de notáveis arquivos de família nessa zona, na zona, por exemplo,
na zona do Lima, existem alguns arquivos notáveis, arquivos de família notáveis. Toda aquela zona, não apenas em Ponte Lima, mas digamos ali todo o conjunto alargado. E o que nós verificamos é que conseguimos encontrar, por vezes, documentação que não encontramos em mais lado nenhum. O que é o mesmo que, no fundo, que se podemos reproduzir isto com a documentação municipal. Era suposto que a documentação municipal tivesse uma dimensão homogénea entre o que é recebido e o que é expedido, e, todavia, quando comparamos diversas câmaras, verificamos que as situações são muito dispares, não é? E os motivos não é possível responder. Obrigado. Damião, o Guilherme pediu a palavra ali, então passar a palavra para o Guilherme. Agora não é o Guilherme, é a Lúcia. Bem, obrigada, Damião, pela apresentação. Não é minha praia, podemos dizer assim, não estou relacionada com isso, mas ficou aqui, você chegou a comentar, mas não sei se você poderá me responder, mas toda essa questão dos vínculos, dos morgadios, elas não mudam com as revoluções liberais, não estou dizendo nem na parte do triênio liberal, mas eu estou pensando nas mudanças dos anos 30, né, do Mouzinho. Quer dizer, há alguma modificação ou é uma questão de mudança da lei, mas não há uma mudança, vamos dizer, na prática? Né? Essas questões permanecem? Não sei se você poderia dar alguma luz para mim sobre esses aspectos, porque é mais esse período que me interessa. Obrigado. Há toda uma discussão sobre morgadios, no fundo, sobre morgadios, sobre vínculos, nas cortes. E o que é interessante é que, precisamente, são os deputados das ilhas os mais acérrimos defensores da extinção dos vínculos. Há um deputado da Madeira que diz que o meu país é a pátria dos vínculos, não é? Uma coisa assim. Portanto, podemos imaginar o que seria, digamos, o território madeirense repartido, não é? Tudo o que é terra arável repartido por um pequeno núcleo de famílias, o mesmo acontecendo depois nos Açores, acontece também em Cabo Verde. O que significa que há alguma legislação que procura regulamentar ali algumas questões, mas basicamente não vai haver nenhuma questão realmente significativa. E, portanto, os vínculos só vão ser extintos realmente nos anos 60 do século XIX. E aí é que todo este mundo fundiário entra no mercado. Eu, com isto, no fundo, como aliás discuti isto uma vez, também tenho isto na tese de doutoramento, eu pergunto, nós não podemos falar para o antigo regime em mercado da propriedade, porque uma parte significativa da propriedade não está no mercado, está vinculada. Não entra, não é? E o que acontece em muitas regiões, quando esta propriedade é desvinculada, ou seja, quando são abolidos os vínculos, quem é que tem dinheiro para ficar com eles? Ou seja, quem é que pode comprar estas terras? Portanto, no fundo, ficam na posse, muitas vezes, das mesmas famílias. Só que agora, como propriedade livre e já não como propriedade vinculada. Portanto, a grande mudança, no fundo, em termos de grande impacto, é a que acontece no reinado de Dom José e depois digamos, a extinção um século mais tarde. Vamos tendo ajustes. Ok, obrigado. Mais alguém gostaria de colocar alguma questão ao Damião? Bom, se não tivermos, então, mais questões, e me parece que não temos, né, mais uma vez, nossos agradecimentos, né, aí ao José Damião, obrigado, eu. Né, nosso colega e amigo já de uma boa data, né, assim, já de alguns anos. Muitos. Né, agradecer também a presença, né, de
de todos, né, das pessoas que prestigiaram mais essa edição do nosso webinar. Lembrando ali que o Cláudio, né, deixou indicado a questão dos certificados, né, se alguém tiver interesse, tiver necessidade do certificado, então, antes de se desconectar, né, informar ali pelo chat o nome e um e-mail para que o certificado possa ser enviado. Tá? Então, eu passo a palavra, né, para a Thaís, daí a responsável por encerrar aqui o nosso webinar. Tá? Mas muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, Damião. Obrigado. Bem, novamente, então, eu agradeço ao José Damião a presença e a gentileza de aceitar o nosso convite para essa conferência. Aos colegas também, que cá estão, alguns que nós não vínhamos há algum tempo, né? E aqui, ó, já estamos aparecendo aqui no chat dos demandas, viu, Cláudio, os pedidos de certificado. E essa é a última, eu já estou aqui meio perdida, é a última do ano, o César, você que programa aí, nós temos mais uma aí, não, né? Temos mais uma no mês de novembro. Novembro, exatamente, com o César mesmo, quem vai trazer para a gente resultados das suas últimas pesquisas. Em novembro, a gente vai fazer a divulgação, e aí, então, eu declaro encerrada essa sessão. Até a próxima, muito obrigada a todos por revê-los.